Eu tenho certeza que você já ouviu falar em algum lugar da vida de que esporte de alto rendimento não é saúde. Mas será que não é mesmo? Será que ser bailarino profissional é sinônimo de sofrer sem saúde? Rodem a vinheta. E aí, meu povo bailarinístico, eu sou Tamires Reis, personal trainer de bailarinos, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo polêmico? Não sei. Mas enfim, se você gosta desse tipo de conteúdo, né, sobre preparação física, sobre fortalecimentos, dicas, né, de prevenção de lesões e coisas em relação à performance dentro da dança, já se inscreve aí no canal, porque toda semana tem vídeo novo, tem vlog também, tem resenha também, tem dicas de filmes, livros, enfim, coisas do gênero, coisas do mundo da dança. Então já aproveita, se inscreve aí e ativa a notificação, porque toda semana tem vídeo. Quando se fala de esporte de alto rendimento, a gente logo imagina aqueles takes tipo esporte espetacular, sabe? Com os atletas gritando em câmera lenta, comemorando o título, gritando com dor, do tipo, nossa, que sofrido! Ai, a gente é atleta, a gente, uau! Sabe essas coisas assim? E de fato, né, a gente tem muito relato de atletas que sofrem e sofreram muito nas suas jornadas com lesões, com renúncias e tudo mais. O que é muito parecido com a dança, não é mesmo? Né? Se a gente olhar assim, tem muito bailarino, né, que já sofreu com lesão, com renúncia, com tudo mais. E aí criou-se aquela premissa de que o esporte não é saúde, né? De que a gente precisa levar o corpo ao extremo e que esse extremo não é saúde, porque a gente sempre vai ter lesão, a gente sempre vai ter problema, a gente sempre vai ser a pessoa resiliente. Ah, no pain, no gain, sabe essas coisas assim? Vamos. Mas existe um negócio chamado ciência, sabe? Aquilo que salva vidas, às vezes numa vacina. Enfim, existem os avanços da ciência. E esse conceito, ele já caiu por terra, por incrível que pareça, né? E eu vou explicar para vocês exemplos, porque eu não estou falando daqui da minha cabeça, não são vozes da cabeça, não é a voz do anjo que sussurrou no meu ouvido. Existem provas concretas de que, apesar das pessoas falarem sobre esporte, elas podem e devem viver uma rotina de dança, enfim, de esporte com saúde. Então vamos lá. Primeiro caso que eu queria contar para vocês, eu já inclusive fiz um vídeo aqui no canal contando que o Palmeiras, sabe o Palmeiras, o do futebol? Pois é, eles têm um sistema de monitoramento de carga, que na verdade a gente chama, né, de monitoramento de carga interna, que eles adotaram um simples ponto que mudou completamente a vida do time, que é o monitoramento do sono. Então assim, eles fazem coisas pequenas, como por exemplo, o café passando. E vai ficar. Mas enfim, o Palmeiras, ele faz esse monitoramento de sono através de questionários, né, em que eles avaliam assim, você sentiu que você descansou? E não sei o quê, coisas assim desse sentido, que depois vão refletir na forma como o atleta está naquela semana. Então assim, o que isso reflete? Quando você aplica um questionário, que você pergunta para o seu aluno, né? Enfim, né? Eu que sou personal, desculpa. Quando você pergunta para o seu atleta, você se sentiu mais cansado hoje em relação a ontem? E aí ele fala, senti. E aí você analisa quantas horas ele dormiu ou como ele dormiu. Isso tá ali, ó, ligado completamente. E, inclusive, o vídeo da semana passada fala sobre sono. Então, se você quiser saber dicas de como melhorar o seu sono, vai no vídeo anterior que lá eu falo sobre isso. E aí, esse monitoramento de sono, ele mapeou quais eram os atletas que estavam propensos a ter mais lesões, a ter mais doença. Às vezes, tipo, uma gripe, sabe? Umas coisas assim, besta. Que o monitoramento de sono, ele fez isso para otimizar os atletas. E assim, qual que é o resultado disso? Atletas que não se machucaram, atletas que estavam com bom rendimento e títulos, né? Eu não sou palmeirense, mas a gente também não pode ser cego de que eles realmente levaram muitos títulos nos últimos anos, que é reflexo desse monitoramento. E aí tem um caso, né, oposto, que é do meu time do coração.
que eu infelizmente vou ter que contar, que, né, a gente precisa expor a verdade, que foi a questão do time do São Paulo com as canetas emagrecedoras. O que aconteceu ali em 2025? Primeiro que São Paulo está numa crise que eu não vou nem falar, porque esse canal é sobre balé e não sobre futebol. Mas o que aconteceu? A gente teve o ano passado, em 2025, uma série de baixas no clube. Então você teve muito atleta muito bom ficando machucado e ficando seriamente machucado. Então você teve atleta ali que se machucou em abril e veio só jogar agora em janeiro. Então assim, acabou, né? O ano inteiro sem jogar. E aí o time em si conta com aquilo. Então imagina, por exemplo, você pegar a sua primeira bailarina, a sua primeira solista e ficar com ela 7, 8 meses sem poder dançar, né? E se coloca nessa situação. É a mesma coisa. E aí, né, enfim, aconteceu lá um monte de BO e tal, taranana, descobriram que eles estavam colocando canetinhas emagrecedoras nos jogadores. Não tem uma relação direta, tá? Isso não foi comprovado, mas assim, uma suposição que eu, Tamires, né, adquiri dessa informação. Pode ser que o fato deles estarem colocando essas canetas e tudo mais, eles estão perdendo peso, e eles estão não só perdendo peso, como eles provavelmente estão perdendo massa, né, muscular, então eles acabam ficando um pouco mais fracos, e aí sem esse controle de carga e tudo mais, pode ser que eles estivessem mais suscetíveis à lesão. Pode ser que estivessem mais suscetíveis à lesão. Então, por quê? Porque não houve um controle de carga interno. Então assim, você tem um Palmeiras que teve um controle e você teve um São Paulo que não teve um controle e ainda teve a questão das canetinhas. Então, olha ali como a ciência influencia, né, dos dois lados. Aí um outro exemplo também que é muito interessante que vocês podem buscar no Globoplay, que foi uma série documental do Esporte Espetacular sobre a seleção de ginástica rítmica, né? E aí, dentro da série, eles comentaram como que foi, né, participar lá do brasileiro, seletivas e tararana. E aí aconteceu um caso durante a série que foi de uma das bailarinas, de uma das atletas, uma das ginastas, que era uma das maiores atletas, porque assim, pelo pouco que eu entendi da ginástica rítmica, quando você tá em grupos, vocês dançam, elas, né, se apresentam em 5 e fica uma de stand-by. Era uma das 5 top. Ela se lesionou, faltando uma semana para esse mundial, né? Uma semana. É tipo, você se machucar faltando uma semana para pedir Lausanne. E aí eles usaram da ciência, usaram da medicina, usaram de todos os profissionais envolvidos que eram médicos, ortopedistas, fisioterapeutas e personal trainers para fazer com que ela se recuperasse nessa uma semana para competir. Mas assim, não é se recuperar do zero, não é deixar ela pronta para tudo, é deixar ela minimamente pronta para aquela competição em especial. Então, eles fizeram ali todo um tratamento de choque mesmo, né? Então, tipo, fizeram uma intervenção muito forte nela para que ela conseguisse competir naquela ocasião e que depois daquela ocasião ela seguisse para um tratamento mais, né, um pouco mais longo e mais tradicional. Mas vocês verem como a ciência contribui para que você consiga de fato fazer aquele aluno, aquele bailarino, aquele atleta estar bem para aquela competição. Outro exemplo também, que é um exemplo muito próximo, muito próximo. Para quem não sabe, sou casada, né? Tenho o Vinícius, que também é personal trainer, e durante um dos estágios que ele fez na época da faculdade, ele estagiou no time do Santos Voleibol. E aí o que tinha no time do Santos Voleibol? Eles não tinham recursos, né? Não é um SESI da vida, não é um Minas da vida, né? Que são os grandes times eu ia falar futebol, são muitos esportes, desculpa. Do time de voleibol, não é um grande time, não tem muitos recursos, não tem muitos atletas para eles poderem bancar. O que eles adotaram? Sabe o que eu falei lá do monitoramento lá do Palmeiras? Então, eles aplicaram questionários semanais e diários naqueles atletas
para fazer esse monitoramento de carga interna. Então, da mesma forma lá que teve o Palmeiras monitorando o sono, o pessoal do Santos Voleibol, eles monitoraram toda a percepção de esforço daquele atleta durante aquele treino, tanto aquele treino de musculação quanto aquele treino de fato, né, técnico do voleibol, porque a gente tem o treino tático e o treino técnico. O treino geral. Então a musculação seria o treino geral, o treino técnico seria tipo você treinar, né, a modalidade, e o tático é você discutir ali formas de ganhar do adversário. Dentro da dança seria assim: o treino geral seria musculação, o treino técnico, que seria a aula de balé, e o tático, bem entre aspas, seria um ensaio. Então, o Santos Voleibol fez esse monitoramento. Então, todo dia eles iam lá e falavam: como é que foi seu sono? O que você está sentindo hoje? E não sei o quê. E aí, desse questionário, no final da semana, eles geravam lá um coeficiente X, que também, assim como teve lá no Palmeiras, predizia quem estava mais disposto a se machucar, ou a ficar gripado, ou a qualquer outra coisa que poderia dar uma baixa no atleta. Isso fez com que o Santos fosse muito bem no campeonato, né? Muito, muito, muito bem. E, assim, poupou eles de lesões. Então você tem, por exemplo, um SESI que tem 492 mil atletas. Para eles é muito fácil falar: esse aqui machucou, substitui. Esse aqui machucou, substitui. Esse aqui machucou, substitui. O Santos não. Ele tinha poucos atletas, eles fizeram esse monitoramento de carga, e o Vi acabou de me soprar aqui de que eles ficaram em 4º lugar no campeonato, com poucos recursos. Então, assim, para um time que tem poucos recursos financeiros, isso é lindo. Imagina para uma companhia que não tem substituição, que não tem como. Fazer esse tipo de coisa é a coisa mais incrível do mundo. E, claro, né, não vou deixar de falar do grande sonho da minha vida, deixar registrado aqui neste canal, que o grande sonho da minha vida é conhecer o centro de saúde do Royal Ballet. A team of more than 20 dedicated practitioners support and educate our students from the age of 11. We teach them to understand their bodies and minds. Porque, para quem não sabe, o Royal Ballet tem dentro dele todo um sistema quase como se fosse de um time de futebol, entendeu? Então eles têm um time de médicos, eles têm um time de fisioterapeutas, eles têm um time de personal trainer lá dentro para fazer esse monitoramento. E o que eles fazem em relação a isso? Não só o cuidado com os próprios bailarinos, mas também eles disponibilizam isso para fazer estudos. Então, se você joga em plataformas como PubMed, como Cielo, todas essas plataformas que tem de pesquisa científica, você vai encontrar estudos que foram feitos no Royal, estudos longitudinais, né, de temporadas. Então, por exemplo, eles analisaram durante um ano, ou eles analisaram durante anos, ou eles analisaram durante uma temporada de um balé em específico. Tudo isso mapeia para que as incidências de problemas, de lesões, de doenças seja menor. E assim como ele também tem estudos de relatos dos profissionais. Então, até saíram algumas pesquisas recentes sobre percepção de esforço, sobre educação em saúde da dança, né? De que muitos bailarinos têm problemas, a gente bem sabe, tem muitos transtornos, e o quanto que isso reflete na saúde física, né? O quanto que essas questões refletem na saúde física do bailarino. Então, é a prova viva de que o mínimo de estrutura faz com que a gente consiga transformar o que é alto rendimento, que é a elite da elite, em saúde. É só usar ciência, galera. É só a gente parar de fazer coisas que Rei Sol fazia, sabe? Ai, porque o balé sempre foi assim. Ai, porque a dança sempre foi assim. Ai, porque comigo funcionou desse jeito. Se funcionou com você desse jeito, parabéns! Você não é todo mundo, entendeu? Ou pior, quando tem gente que fala assim: ai, comigo funcionou assim, vamos fazer o levantamento de quantas cirurgias a pessoa fez. Quantas lesões ela teve na carreira? Entendeu? E aí você vê, por exemplo, uma Marianela. Ela teve uma lesão agora. Há quantos anos eu venho acompanhando a carreira da Marianela, depois que eu abri, né, o canal e tudo mais?
Ela veio ter uma lesão agora. Steve McKay, do Royal, que teve uma lesão no joelho. Voltou a dançar, galera. Então, assim, a ciência, ela tá aí para desbancar o que é esse conceito de que alto rendimento, elite, é sempre passível à lesão. Não, galera. Não. E aí eu falei, por exemplo, do Palmeiras, e vocês devem estar pensando, mas é porque esporte, o esporte como o futebol é diferente do balé. Mas todas as ferramentas desenvolvidas no amplo esportivo, elas podem ser reestruturadas para as outras modalidades. Eu falei, por exemplo, de voleibol, eu falei, por exemplo, da ginástica. Então hoje, por exemplo, eu participo de um grupo de estudos na USP, tudo bom? Que é um grupo de estudos sobre fisiologia do exercício e que o foco do grupo de estudos são lutas, né? Então tá lá, artes marciais, jiu-jitsu, karatê, muay thai, wrestling, tudo isso. Mas dentre os estudos apresentados com a luta em si, é possível fazer essas conexões e essas adaptações para a realidade da dança, né? Então, quando a gente fala de esporte de alto rendimento hoje em dia, é muito mais sobre a escolha que aquele atleta tem, né, em como lidar com a sua carreira, do que de fato a falta de recursos, porque recursos tem bastante, galera. E você não precisa ter dinheiro para isso, você precisa ter apenas profissionais capacitados para poder executar esse tipo de ferramenta para sua companhia ou para sua escola. Então a gente tem que abaixar a bolinha, tá? Ouvir a ciência e vocês, diretores de companhia, vocês, professores de escola, abrir espaço para ouvir, né, o quanto que o esporte ele pode entrar dentro da dança, no sentido da gente pegar o que ele tem de bom e ele poder transformar. Então, assim, da mesma forma que uma ginástica rítmica usa o balé e reverencia o balé de uma forma assim, de que coloca o balé num pedestal para a técnica da ginástica rítmica, o balé tem que pegar essas ferramentas do esporte, abraçar assim e colocar num pedestal de que hoje nós temos bons bailarinos com saúde, tanto física, quanto emocional, quanto articular, todo tipo de saúde em dança, para que eles consigam ter uma carreira tão longa. Hoje vocês começam a perceber que tem bailarinos com carreiras mais longas. Quando eu era mais nova, quando eu tinha lá 15 anos, 12 anos, você ser bailarino profissional, com 30 anos acabou com a sua carreira, gente. É como se agora eu, neste exato momento, eu estivesse no fim da minha carreira. E aí, eu viro professor de balé? E é só isso? Não, hoje a gente já tem bailarinos com 40 anos, quase 50 anos, continuando dançando de uma maneira efetiva. Por quê? Porque eles abaixaram a bola e falaram, eu vou ter que fazer fortalecimento, eu vou ter que ir para uma academia para poder continuar mantendo o meu corpo em dia. Então, dá sim para melhorar a qualidade de vida dos bailarinos e o esporte de alto rendimento, ele é sim saúde. Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo meio militante, mas assim, eu tenho que defender a ciência, desculpa, né? Vim de universidade pública, vim de uma universidade que prezava muito com a interdisciplinariedade, né? Que é a Universidade Federal de São Paulo. Então, eu sempre vou fazer esses vídeos, sempre militando, porque esporte de alto rendimento é saúde, sim. E bailarinos são atletas, eu ouvi essa expressão ontem. São atletas cênicos, se eu não me engano. Então, dá sim pra gente unir as duas coisas. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, todas essas coisas. Fica aqui no canal, porque toda semana tem artigo científico. Gente, eu trago artigo científico, vocês têm noção? Que o negócio aqui não é só vozes da minha cabeça? Eu trago artigos também. Então, já fica aí, se inscreve no canal, porque semana que vem vai ter vídeo novo também. Um beijo e até lá.